Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Estamos lendo o livro de Apocalipse e chegamos no capítulo 4. Aqui, João tem uma experiência inenarrável. Ele consegue, então, em espírito, visualizar, ter um vislumbre do que é o céu. E esta experiência dele é introdutória a todas as demais coisas que acontecerão a partir do capítulo 6. Se você deseja entender cada um daqueles símbolos que muitas vezes achamos complexos, aqui no livro de Apocalipse é necessário compreender a revelação do capítulo 4. Pois o capítulo 4 é a chave hermenêutica para tudo que irá suceder, então, daqui para frente. Eu queria ler com você, este capítulo é curto, eu queria hoje ler este capítulo todo com você e que você conseguisse, nesse momento, enquanto está fazendo essa leitura, tentar visualizar, tentar entender o que foi que João viu nessa experiência sobrenatural. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E sentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por trás das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Toda a experiência narrada por João aqui, ele tenta colocar de forma cronológica aos fatos que aconteceram anteriormente. Primeiro, ele tem uma visão, ele ouve o Senhor falar com ele e diante daquele fato ele cai prostrado quase que como morto, reconhecendo o senhorio de Deus. Na sequência, Cristo Jesus se apresenta a ele e pede então para que ele registre palavras que deveriam ser destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Depois deste movimento de escrever estas cartas às igrejas, ele tem a experiência de ver os céus abertos. E aquela mesma voz de Cristo que ele ouviu como um som de trombeta, o convidá-lo a subir. Depois de todos esses registros, o texto bíblico diz: e veja o que acontecerá depois destes fatos. Que fatos são? Aqueles que foram preditos, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 e 3, que são então as cartas às igrejas, tudo aquilo que haveria de acontecer com as igrejas. João está sendo contemplado então a entender, a visualizar o que ocorrerá no fim dos tempos. Ele sobe então até o trono do Senhor nos céus e, como não pode contemplar diretamente quem é o Senhor, a única coisa que ele consegue relatar
é o forte brilho, que parecia de pedras preciosas. Ele fala sobre uma áurea que estava circundando ali aqueles tronos, e aquela áurea parecia então um grande arco-íris colorido, como esmeralda, jaspe. Ele só via brilho, era aquilo que ele tinha condições de visualizar naquele momento. Ele vai então nos relatando coisas que ele percebeu ali naquele cenário. Primeiro, ele foi levado não em corpo. O texto deixa muito claro que é o Espírito que o conduz. Ele está tendo uma visão dos céus abertos e é levado em espírito àquele local para contemplar aquilo que haveria de acontecer no futuro breve. Ele então visualiza lá os seres viventes, são 24 anciões e 4 seres viventes. Esses 24 anciões tinham um lugar no trono. Eles estavam ali em volta de Cristo. E os 4 seres viventes tinham aspectos parecidos como de leão, como de boi, como de um homem, como de uma águia. Os mesmos descritos lá em Ezequiel. A diferença é que João percebe neles olhos que cobriam eles, tanto na frente como atrás, deixando claro que nada passava desapercebido a cada um daqueles seres. Estes seres, nós podemos entender, os 4 seres viventes, como uma representação dos cristãos, daqueles que entregaram a vida a Jesus. Outras pessoas interpretam esses 4 seres viventes como figuras angelicais de autoridade. O texto não nos fala, então, sobre a hierarquia espiritual destes governantes que estavam ali para servir e adorar aquele que triunfou sobre a morte. Estes estavam declarando ali o seu louvor e adoração, e quando eles entoavam esses hinos, os 24 anciãos, que seria então um reflexo das 12 tribos, alguns chegam a falar sobre a unidade entre Antigo e Novo Testamento. Se no Antigo nós tínhamos a representação das 12 tribos, no Novo Testamento nós temos os 12 apóstolos, e esses seres que ali estavam seriam então seres angelicais que tipificavam o Antigo e o Novo Testamento ali com Cristo Jesus. Eles reinam juntamente com Cristo. Mas o que nos chama a atenção é que diante da adoração, todas as vezes que os seres viventes clamavam ao Senhor em adoração, os 24 anciãos se prostravam, tiravam as suas coroas e declaravam que apenas o Senhor era digno de adoração. Sabe, as palavras narradas aqui de adoração já foram citadas outras vezes. Por exemplo, Isaías, no capítulo 6, quando ele também vislumbra os céus, os seres angelicais que ali estavam declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós percebemos que esses seres viventes que foram narrados aqui também declaravam a santidade de Deus e o poder de Deus. O que esse texto nos deixa claro é que todo louvor, honra e graça pertencem ao Senhor. Os 24 anciãos declaravam em bom tom: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra e poder, porque tudo criaste. Sabe, eles declaram que todo poder pertence ao Senhor. Eles reconheciam a sua fragilidade diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é Senhor da história. Diante desta revelação, temos algumas coisas a pensar. Sabe, no dia de hoje, num momento devocional como esse, eu queria te desafiar a ter uma intimidade com Deus, a ponto de vislumbrar os céus abertos. Que intimidade João estava tendo com Deus. E essa intimidade é favor imerecido, é graça do Senhor, mas acima de tudo é perseverança, é santidade, é busca. Ninguém adentra o trono da graça em espírito e visualiza tudo o que João viu sem antes ter uma vida de abnegação, uma vida de entrega, de renúncia. Eu fico impressionado com tudo aquilo que eu estou lendo aqui. Ele contemplou Cristo Jesus em seu trono. Ele contemplou seres celestiais. Ele contemplou aquele que é o autor da vida.
Aquele que detém a vida, o texto diz que ele tem os 7 espíritos e o local onde está ali aqueles 7 espíritos é semelhante a uma lamparina ali com fogo que jamais se apaga. Sabe, meus irmãos, precisamos desenvolver intimidade com Deus. Precisamos crescer em relacionamento com o Pai. À luz desta revelação, o que é que nós aprendemos? Que eu e você somos devedores de adoração ao Senhor. Nós fomos criados para o louvor, glória e honra dele, e a nossa vida só tem sentido quando ela é partilhada com este Deus em adoração. De outra forma, nos sentimos desconectados, perdidos. Eu e você nascemos para adorar. Assim como os seres viventes, assim como os anciãos, como os seres angelicais, eu e você precisamos desesperadamente chegar ao trono do Senhor para render o louvor que é devido ao seu nome. Nós aprendemos também aqui o temor que deve existir em nossos corações. Quem somos nós diante de tamanha majestade de Deus? Que tenhamos sempre um coração quebrantado e contrito ao nos dirigirmos ao trono de graça. Sabemos que podemos adentrar com confiança, mas que essa confiança nunca seja leviana, a tal ponto de desprezarmos aquilo que é sagrado. Que o temor do Senhor guarde o nosso coração, os nossos pensamentos, que possamos ter uma vida de devoção ao Senhor. A minha oração no dia de hoje é que possamos, à semelhança dos anciãos, declarar: Tu, Senhor nosso Deus, és digno de receber glória, honra e poder. Dedique a Ele a sua vida em adoração. Se prostre diante do Senhor nessa hora, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pai bondoso e querido, obrigado por esta revelação, por este momento precioso que João viu e registrou, que nos possibilita, Pai, ter um vislumbre da Tua glória. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque entendemos a reverência que temos que ter ao Teu santo nome. Mais uma vez reconhecemos o Teu poder. Ó Deus, Tu és digno de honra, de louvor, de glória. Nós não somos nada diante de Ti, Pai. Nos traz, ó Deus, santidade, nos traz conserto. Que haja, Pai, uma busca incessante por Ti, intimidade com o Senhor, que possamos crescer na fé. É no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã, às 21h30.